Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Esse é o dia que o Senhor fez para nós. Bom dia. 11:05. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia. Estamos aqui ao vivo. Mais um dia. Bom dia. Hoje, 11:05, nós vamos ler 2 Crônicas, do capítulo 9 ao capítulo 12. Amém? Bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia. Bom dia, vamos orar? Pai, a Ti rendemos graças, porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. Obrigada, Senhor. Obrigada por mais esse dia que o Senhor nos concede de vida, de saúde, de paz, de alegria. Esse é o dia que o Senhor fez para nós e nós queremos viver na plenitude do Senhor. Vem, Senhor, toma o seu lugar em nossas vidas, toma o seu lugar em nossos corações. E o Senhor encha cada vida, encha cada coração, Pai, abençoe-nos hoje e sempre. Não somos nada sem Ti, ó Pai. Nós necessitamos e precisamos da Tua presença em nossas vidas, pois nós pedimos em nome de Jesus, esteja conosco, ó Pai, nos guiando, nos guardando, nos conduzindo em todo o tempo. E o Senhor, Pai eterno, venha, ó Pai Santo, abençoar cada vida. Obrigada por esse dia, Pai amado, pela vida, Pai, de todas nós, mães, que o Senhor nos deu a dádiva de gerar. Oh Deus, é maravilhoso o Teu poder e a Tua bondade. Obrigada, sabe, Pai, que seja um dia de desfrute em família, um dia abençoado, um dia guardado pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus é bom em todo tempo. Deus é bom. Amém. Vamos ler então. 2 Crônicas, do 9 ao 12. A rainha de Sabá visita Salomão. Tendo a rainha de Sabá ouvido a fama de Salomão, veio a Jerusalém prová-lo com perguntas difíceis, com muito grande comitiva, com camelos carregados de especiarias de ouro em abundância e pedras preciosas. Compareceu perante Salomão e lhe expôs tudo quanto trazia em sua mente. Salomão lhe deu respostas a todas as perguntas, e nada lhe houve profundo demais que não pudesse explicar. Vindo, pois, a rainha de Sabá, a sabedoria de Salomão, e a casa que edificara, e a comida da sua mesa, o lugar dos seus oficiais, o serviço dos seus criados, e os trajes deles, seus copeiros, e os seus trajes, e o holocausto que oferecia em casa do Senhor, ficou como fora de si. E disse ao rei: foi verdade a palavra que a teu respeito ouvi na minha terra, e a respeito da tua sabedoria. Eu, contudo, não cria no que falava, até que vim e vi com os próprios olhos. Eis que não me contaram a metade das grandezas da tua sabedoria. Sobrepujas a fama que ouvi. Felizes os teus homens, felizes estes teus servos, que estão sempre diante de ti e ouvem a tua sabedoria. Bendito seja o Senhor teu Deus, que se agradou de ti para te colocar no seu trono como rei para o Senhor teu Deus. Porque o teu Deus ama Israel,
para o estabelecer para sempre. Por isso te constituiu rei sobre ele, para executar juízo e justiça. Deu ela ao rei 120 talentos de ouro, especiarias em grande abundância e pedras preciosas. E nunca houve especiarias tais como as que a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. Os servos de Hirão e os servos de Salomão, que de Ofir tinham trazido ouro, trouxeram também madeira de sândalo e pedras preciosas. Dessa madeira de sândalo fez o rei balustres para a casa do Senhor e para a casa real, como também harpas e alaúdes para os cantores, quais nunca dantes se viram na terra de Judá. O rei Salomão deu à rainha de Sabá, além do equivalente ao que lhe trouxera, mas tudo o que ela desejou e pediu. Assim voltou para sua terra, ela e seus servos, as riquezas de Salomão. O peso de ouro que se trazia a Salomão cada ano era de 666 talentos, afora que entrara dos vendedores e dos negociantes. Também todos os reis da Arábia e os governadores desta mesma terra traziam a Salomão ouro e prata. Fez o rei Salomão 200 povestes de ouro batido, 600 ciclos de ouro batido mandou pesar para cada pavês. Fez também 300 escudos de ouro batido, 300 ciclos de ouro mandou para cada escudo, e o rei o pôs na casa do bosque do Líbano. Fez mais o rei um grande trono de marfim e o cobriu de ouro puro. O trono tinha 6 degraus e um estrado de ouro e ele pegado. De ambos os lados tinha braços junto ao assento e 2 leões junto aos braços. Também 12 leões estavam sobre os 6 degraus, um em cada extremo destas. Nunca se fizera obra semelhante em nenhum dos reinos. Todas as taças que o servia o rei Salomão para beber eram de ouro, e também de ouro puro. Todas as da casa do bosque do Líbano à prata nos dias de Salomão. Não se dava estimação nenhuma, porque o rei tinha navios que iam a Tarsis, como os servos de Hirão. De 3 em 3 anos voltavam os navios de Tarsis, trazendo ouro e prata, marfim, búzios e pavões. Assim o rei Salomão excedeu a todos os reis do mundo, tanto em riqueza quanto em sabedoria. Todos os reis do mundo procuravam ir ter com ele para ouvir a sabedoria que Deus lhe pusera no coração. Cada um trazia o seu presente, objetos de prata e de ouro, roupas, armaduras, especiarias, cavalos e mulas. Assim, ano após ano, tinha Salomão 4.000 cavalos em estrebarias para os seus carros e 12.000 cavaleiros que distribuiu as cidades para os carros e junto ao rei em Jerusalém. Dominava Salomão sobre todos os reis, desde o Eufrates até a terra dos filisteus e até o limite do Egito. Fez o rei que em Jerusalém houvesse prata como pedras e cedros em abundância como sicômoros que estão nas planícies. Importavam-se cavalos para Salomão do Egito e de todas as terras. A morte de Salomão. Quanto aos mais altos de Salomão, tanto os primeiros como os últimos, porventura não estão escritos no livro da história de Natã, o profeta, e nas profecias de Aias, o silonita,
e nas visões do Ido, o vidente, acerca de Jeroboão, filho de Nebate, 40 anos reinou Salomão em Jerusalém sobre todo Israel. Descansou com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi, seu pai. E Roboão, seu filho, reinou em seu lugar. Roboão causa separação entre as tribos. Foi Roboão a Siquém, porque todo Israel reuniu lá para o fazer rei. Tendo Jeroboão, filho de Nebate, ouvido isso, pois estava ainda no Egito, para onde fugira da presença do rei Salomão, voltou do Egito. Mandaram chamá-lo, veio ele com todo Israel a Roboão e lhe falaram: teu pai fez pesado nosso jugo. Agora, pois, alivia tu a dura servidão de teu pai e o seu pesado jugo que nos impôs, e nós te serviremos. Ele lhes respondeu: após 3 dias voltai a mim. E o povo se foi. Tomou o rei Roboão conselho com os homens idosos que estiveram na presença de Salomão, seu pai, quando este ainda vivia, dizendo: como aconselhais que se responda a esse povo? Eles lhe disseram: se te fizeram benigno para com este povo, e lhes agradares, e lhes falares boas palavras, eles se farão teus servos para sempre. Porém, ele desprezou o conselho que os anciões lhe tinham dado e tomou conselho com os jovens que haviam crescido com ele e o serviam. E lhes disse-lhes: que aconselho vós que respondamos a este povo que me falou, dizendo: alivia o jugo do teu pai que nos impôs. E os jovens que haviam crescido com ele lhes disseram: assim falarás ao povo que disse: teu pai fez pesado o nosso jugo, mas alivia-os sobre nós. Assim lhe falarás: meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos do meu pai. Assim, meu pai vos impôs jugo pesado, eu ainda vos aumentarei. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. Isso aqui é muito tremendo, né? Ele não ouviu conselhos dos anciões de experiência e ouviu os jovens que lhe deram totalmente ao contrário, né? Uma orientação totalmente ao contrário. Veio, pois, Jeroboão e todo o povo ao 3º dia a Roboão, como o rei lhe ordenara, dizendo: voltai a mim ao 3º dia. Dura resposta lhes deu o rei, porque o rei e o Roboão desprezaram o conselho dos anciões, e lhes falou segundo o conselho dos jovens, dizendo: meu pai fez pesado o vosso jugo, porém eu o agravarei. Meu pai vos castigou com açoites, eu, porém, vos castigarei com escorpiões. O rei, pois, não deu ouvidos ao povo, porque isto vinha de Deus, para que o Senhor confirmasse a palavra que tinha dito por intermédio de Aias, o Silonita, e Jeroboão, filho de Nebate. As 10 tribos seguem Jeroboão. Vendo, pois, todo Israel que o rei não lhe dava ouvidos, reagiu, dizendo: que parte temos nós com Davi? Não há para nós herança no filho de Jessé. Cada homem a sua tenda, ó Israel, cuida agora da tua casa, ó Davi. Então Israel se foi às suas tendas. Quanto aos filhos de Israel, porém, que habitavam na cidade de Judá, sobre eles reinou Roboão. Então o rei Roboão enviou a adoração, superintendentes que trabalhavam forçados, porém os filhos de Israel
o apredejaram e morreu. Mas o rei Roboão conseguiu tomar o seu carro e fugir para Jerusalém. Assim Israel se mantém rebelado contra a casa de Davi até o dia de hoje. Deus proíbe que Roboão peleje contra as 10 tribos. Vindo, pois, Roboão a Jerusalém, reuniu a casa de Judá e a de Benjamim, 180.000 escolhidos, dentre destros para a guerra, para pelejar contra Israel, a fim de restituir o rei Roboão. Porém veio a palavra do Senhor a Semaías, homem de Deus, dizendo: Fala a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, e a todo Israel em Judá e Benjamim, dizendo: Assim diz o Senhor: Não subireis nem pelejareis contra vossos irmãos. Cada um volte para casa, porque é que fiz isso. E obedecendo eles a palavra do Senhor, desistiram de subir contra Jeroboão, as cidades fortificadas de Roboão. Roboão habitou em Jerusalém, e para a defesa fortificou cidades em Judá. Fortificou, pois, a Belém, a Etã, a Tecoa, a Bet-sul e a Socó, a Adulão, a Gate, a Maressa, a Zif, a Adoraim, a Laques, a Zeca, a Zorá, a Aijalon e a Hebron, todas em Judá e Benjamim, cidades fortificadas. Assim as tornou em fortalezas e pôs nelas comandantes e depósitos de víveres, de azeite e de vinho. E pôs em cada cidade arsenal de paveses e lanças. Fortificou-as sobremaneira. Judá e Benjamim ficaram-lhe sujeitas. Sacerdotes e levitas vêm a Jerusalém. Também os sacerdotes e os levitas que havia em todo Israel recorreram a Roboão de todos os seus limites, porque os levitas deixaram os arredores das suas cidades e as suas possessões e vieram para Judá e para Jerusalém, porque Jeroboão e seus filhos os lançaram fora para que não ministrasse ao Senhor. Jeroboão constituiu seus próprios sacerdotes e para os altos, para os sátiros e para os bezerros que fizeram. Além destes, também de todas as tribos de Israel, os que de coração resolveram buscar o Senhor, Deus de Israel, foram a Jerusalém para oferecer sacrifícios ao Senhor, Deus de seus pais. Assim fortaleceram o reino de Judá e corroboraram com Roboão, filho de Salomão, e por 3 anos, porque 3 anos andaram no caminho de Davi e Salomão. Capítulo 11. Deus proíbe que Roboão peleje contra, versículo 18, a família de Roboão. Roboão tomou por sua esposa Maalate, filha de Jerimote, filho de Davi, filha de Abiail, filha de Eliabe, filho de Jessé, o qual lhe deu filhos, Jeús, Semarias e Zaão. Depois dela tomou a Maaca, filha de Absalão. Essa lhes deu a Abias, a Atai, a Ziza e a Selomite. Amava Roboão mais a Maaca, filha de Absalão, do que a todas as suas outras mulheres e concubinas, porque ele havia tomado 18 mulheres e 60 concubinas, e gerou 28 filhos e 60 filhas. Roboão designou a Abias, filho de Maaca, para ser chefe e príncipe entre seus irmãos, porque o queria fazer rei. Procedeu prudentemente e distribuiu todos os seus filhos
por todas as terras de Judá e Benjamim, por todas as cidades fortificadas, deu-lhe víveres em abundância e lhes procurou muitas mulheres. A invasão de Sisaque. Capítulo 12. Tendo Roboão confirmado o reino e havendo se fortalecido, deixou a lei do Senhor e com ele todo Israel. No ano 5º do rei Roboão, Sisaque, rei do Egito, subiu contra Jerusalém, porque tinha transgredido contra o Senhor, e com 1.200 carros e 60.000 cavaleiros, era inumerável gente que vinha com ele do Egito dos líbios, suquitas e etíopes. Tomou as cidades fortificadas que pertenciam a Judá e veio a Jerusalém. Então veio Semaías, o profeta, e a Roboão e os príncipes de Judá, que por causa de Sisaque se ajuntaram em Jerusalém, e disse-lhes: Assim diz o Senhor, vós me deixastes a mim, pelo que eu também vos deixei em poder de Sisaque. Então se humilharam os príncipes de Israel e o rei, e disseram: O Senhor é justo. Vendo, pois, o Senhor que se humilharam, veio a palavra do Senhor a Semaías, dizendo: Humilharam-se e não os destruirei. Antes, em breve lhes darei socorro, para que o meu furor não se derrame sobre Jerusalém, por intermédio de Sisaque. Porém, serão seus servos, para que conheçam a diferença entre a minha servidão e a servidão dos reinos da terra. Subiu, pois, Sisaque, rei do Egito, contra Jerusalém, e tomou os tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei. Tomou tudo, também levou todos os escudos de ouro que Salomão tinha feito. Em lugar destes fez o rei Roboão escudos de bronze e os entregou nas mãos dos capitães da guarda, que guardavam a porta da casa do rei. Toda vez que o rei entrava na casa do Senhor, e os da guarda vinham, e usavam o escudo e tornavam a trazê-los para a câmara da guarda. Tendo-se humilhado, apartou-se dele a ira do Senhor, para que não o destruísse de todo, porque em Judá havia boas coisas. O reinado de Roboão. Fortificou-se, pois, o rei Roboão em Jerusalém e continuou reinando. Tinha Roboão 41 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 16 anos em Jerusalém, cidade que o Senhor escolheu dentre todas as tribos de Israel para lhe estabelecer seu nome. Sua mãe se chamava Naamá, amonita. Fez ele o que era mal, porquanto não dispôs o coração para buscar o Senhor. Quanto aos mais altos de Roboão, tanto os primeiros como os últimos, porventura não estão escritos no livro da história de Semaías, o profeta, e no Ido, o vidente, no registro da genealogista? Houve guerras entre Roboão e Jeroboão todos os seus dias. Descansou Roboão com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi. Abias, seu filho, reinou em seu lugar. O reinado de Abias. No 18º ano do rei Jeroboão, Abias começou a reinar sobre Judá. 3 anos. Amém. Hoje é teu capítulo 12. Amém. Nós vemos que Roboão, ele reinou no lugar de seu pai Salomão, mas ele fez muitas coisas. Ele não tinha a sabedoria de Salomão, né? Ele fez muitas coisas que não agradou ao Senhor, e ouviu conselhos de pessoas erradas, pessoas que não tinham experiência e que não andou com o seu pai, que tinha a sabedoria, né, que pediu ao Senhor. Que nós possamos ter sabedoria até para pedir conselhos, né? Para quem vamos pedir conselhos?
E o Senhor nos abençoe, nos guarde e nos dê sabedoria em todo o tempo. Amém? Vamos orar? Deus é bom. Em todo tempo Deus é bom. E Deus é conosco. Amém? Graças te damos, Senhor. Porque o Senhor é bom. E o Senhor sempre nos ouve. E nós te agradecemos por essa oportunidade, por nos despertar. Por nos despertar. Eu sei que muitas vezes o nosso corpo, Pai, ele não está pronto. Ele não quer. Mas o nosso espírito que comanda, Pai amado, o nosso corpo e a nossa alma. E o Espírito do Senhor, Pai, que governa sobre o nosso espírito. Espírito Santo governa sobre o nosso espírito sempre. Em nome de Jesus. Pai, que nós venhamos fazer o que tem que ser feito. E que nada venha nos tirar da presença do Senhor. Obrigada, Senhor, mais uma vez. Esse é o dia que nós desfrutaremos na Tua presença e com a nossa família. Eu te entrego, ó Pai amado, a vida da minha mãe. Eu te agradeço pela vida dela, pela saúde e até que o Senhor tenha ajudado. E peço a Deus que tire todo medo do seu coração. Tire, ó Pai amado, tudo que tenha assim, se levantado contra a vida dela, contra nossas vidas, ó Pai. Que cai por terra em nome de Jesus. Que os anjos do Senhor, Pai, venham estar ao nosso redor, ao redor da vida dela, guardando e protegendo. E que Deus, que o Senhor dê a graça dela viver na plenitude do Senhor, ó Pai amado. E ver, ó Pai amado, a Tua mão poderosa e o Teu poder, ó Pai, fazer o que ela tem pedido nas suas orações. Que é, ó Pai, livrar-nos, ó Pai amado, de todo olhar invejoso, de todo olhar malicioso, de toda obra, ó Pai amado, maligna, em nome de Jesus. Que a graça e a misericórdia do Senhor seja sempre, ó Pai, sobre a vida dela. Eu te agradeço pela saúde, pela força que o Senhor tem dado a ela. E que ela venha viver, ó Pai, dias de graça e glória na presença do Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Deus é bom, Deus é maravilhoso e nós agradecemos a Ele, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Obrigada, Deus, obrigada, Senhor. Continue abençoando nossas vidas, continue direcionando nossos caminhos, que seja feita a Tua vontade, hoje e sempre. Um dia abençoado, um feliz Dia das Mães, e que o Senhor abençoe o seu dia com a sua família, em nome de Jesus. Amém? E até amanhã.